Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 8 de novembro, estamos iniciando o nosso Conversa com Analista. Conversa com Analista dessa semana, especial, ainda mais especial, porque é o nosso Conversa com um analista em parceria com a ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café, e que muito nos honra essa parceria. Mandamos um abraço para o pessoal da ABIC também. Já cumprimento o meu colega, consultor de safras e mercado, Gil Barabashi. Muito bom dia, Gil. Bom dia, Alessandro. Um abraço a todos aí, especial para o pessoal da BIC. Pessoal da indústria, a quem esse é o foco do nosso vídeo Conversa com o Analista dessa semana. Eu digo para você, antes de fazer a primeira pergunta para o Gil, para estar junto com a gente no nosso canal do YouTube Safras TV, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like, seus comentários, assim como também no canal do YouTube da ABIC. Em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações do agronegócio lá estão, o trabalho do Gil, dos nossos outros consultores, todas ferramentas e instrumentos de informações e análises lá estão. Nossa agência de notícias tem tudo lá na plataforma Safras. Conheça. Gil, a gente vai começar falando da Bolsa de Nova York, que recentemente passou aí por altos e baixos, o que é normal, muita volatilidade para o café arábica na Bolsa de Nova York, que atingiu em subidas os preços mais elevados em 4 meses e meio, e isso tem muito a ver, a gente tem ouvido falar bastante, e eu quero que tu comente em cima disso, tem muito a ver com a preocupação com queda nos estoques certificados da Bolsa de Nova York. Eu tenho aqui os dados de ontem, os estoques somente ontem caíram mais 9.640 sacas e hoje estão em 337.915 sacas até 7 de novembro. Gil, como eu sou um leitor aí dos teus materiais, eu já sei, e tu vai comentar em cima, que esse é o menor estoque da Bolsa em 24 anos. Começamos por aí, Gil, e eu sei que em muito se explica esse movimento de alta recente do café por essa preocupação aí com os estoques certificados. Sem dúvida, Alessandro, sem dúvida nenhuma, muito desse movimento de alta que a gente está vendo na Bolsa de Nova York tem a ver com essa questão dos estoques certificados. É o menor patamar em 24 anos, isso passa uma sensação na Bolsa, quer dizer, não passa uma sensação, é realmente um fato em Bolsa, no mercado em Nova York, você tem uma presença de comprador muito maior que de vendedor. Essa presença se acirra por dois fatores. Primeiro, né, é a questão de vencimento dos contratos de opções no próximo dia 10, dos vencimentos do contrato de opção do vencimento de dezembro, né? Isso aí acirra esses movimentos de cobertura de posição dos comprados, né? Isso também, como você tem pouco vendido, isso faz com que o preço ganhe impulso. Além disso, tem o início do período de notificação de entrega física do contrato de dezembro, né? Então, que acontece aí mais para o finalzinho de novembro, ali pelo dia 21 de novembro, se não me falha a memória. Bom, então esses fatores, eles agitam o mercado. E a gente vê que esse mercado, dessa posição de dezembro, que já é recorrente, já aconteceu nessa mesma época, um movimento similar de queda dos estoques certificados, de alta nos preços, né? E está acontecendo de novo, né? Esse fator, e ele puxa, ele ajuda a alavancar as cotações. Lógico, você tem aí dólar, você tem petróleo, você tem outros fatores, mas sem dúvida nenhuma, os estoques certificados são o principal fator de alta. E a gente vê que outros vencimentos não acompanham nesse mesmo ritmo a alta de dezembro, mas de certa forma o mercado mudou de cara, como a gente vê no gráfico aqui. Ele saltou, deixou o fundo para trás, quebrou algumas linhas de tendência, mudando um pouquinho a cara, quer dizer, ainda carrega uma tendência de longo prazo negativa, mas aliviou aquela pressão, uma tendência, aquela pressão que existia até o comecinho caiu ali perto dos 140 centavos, 145 centavos ali no vencimento março, né? E reagiu, né? Mudando um pouquinho a cara do mercado. Isso é importante, principalmente para o vendedor. A gente vê aí nesse contrato março, como você comentou aí, que a inclinação da curva negativa diminuiu, né? A gente está vendo ali que aquela linha ali superior pontilhada representa isso, né? O mercado trabalhando agora acima de US$ 1,70
por libra-peso. E a minha pergunta que eu te faço é a seguinte: o que tu acreditarias mais? Eu sei que essa é uma pergunta muito difícil da gente prever, né? Mas tu acreditaria mais que o mercado tem espaço, consegue avançar para quebrar aí resistências e subir ainda mais, né? O que é claro que para o produtor é uma alegria, isso preocupa muito os nossos industriais, né? Ou se ele pode voltar a ter uma correção aí para baixo. Olha, Alessandro, a gente tem aqui algum momento agora que ainda traz muita volatilidade, que são esses vencimentos de opções e depois da expiração do contrato de dezembro. Isso aí deve trazer agitação e essa agitação, pelo que a gente tem percebido nas últimas sessões, é uma volatilidade que está sustentando o preço. Ele está mostrando agora uma certa resistência ali de avançar muito além da linha dos 170 centavos de dólar por libra-peso. Talvez aí seja um ponto de inflexão nesse momento, né? Precise aí de algum fato novo para fazer ele subir, ainda, como eu falei, muito vulnerável à questão de dólar, de petróleo, então a gente vê essas altas e baixas do petróleo e do dólar influenciando, mas ele está querendo desenhar uma linha e depois, superado esses momentos de mais estresse de bolsa, né, estresse por esse contrato de dezembro, talvez o mercado dê uma acalmada. E daí ele vai olhar de novo para fundamento. E para fundamento você não tem um motivo tão forte assim para sustentar ganhos, né, esse rally que a gente viu nas últimas semanas. Então, eu diria para você que para ele quebrar novas linhas e seguir numa tendência de alta e buscar novos topos, ele vai precisar, superado esse momento de estresse do contrato de dezembro, ele vai precisar de fundamento, né? Vai precisar de novidade fundamental. Se não vier, o mercado tende a dar uma acomodada, já olhando para março, olhando daí para a safra de 2024, ele tende a dar uma acomodada primeiro por conta do financeiro e depois olhando a questão fundamental. Falando ainda nessa questão financeira, aí a gente tem essas questões também geopolíticas que acabam mexendo com o mercado também financeiro em linhas gerais, mexe com o petróleo, enfim, mexe com o mercado. E a gente tem duas guerras nesse momento ocorrendo no mundo, né? Duas guerras principais, e até o pessoal lá da Ucrânia estão dizendo, opa, olhem para cá porque a gente continua, né? E agora está todo mundo olhando mais, é claro, para a guerra no Oriente Médio. Mas temos duas guerras aí ocorrendo, tem toda essa questão de quando tem mudança de juro nos Estados Unidos e no Brasil, o mercado fica atento, fica preocupado, isso mexe com o dólar. Então, temos aí essa questão financeira que deve continuar muito, muito firme, até por essas outras questões de conflitos, né, Gil? Sim, sem dúvida, Alessandro. A gente tem aí. E está mexendo muito com o dólar, e deve continuar mexendo ainda. Petróleo, dólar. O petróleo é importante porque ele serve de direcionamento para fundos atuarem no mercado de commodities, né? Então, esse é um fator importante que mexe com o preço do café de uma forma indireta. Você tem o dólar, que é uma commodity dolarizada, você tem essa relação inversa que também mexe com os preços. Então, esses fatores, Oriente Médio, guerra na Ucrânia e, principalmente, a decisão sobre o ciclo de juros nos Estados Unidos é fundamental, porque é um sinalizador para a economia em 2024. 2023 acabou, a gente está olhando para 2024, olhando para o segundo semestre de 2024, né, e qual que é o ambiente que está se desenhando lá para frente. Né? Isso é importante para a tomada de decisão em relação à perspectiva de consumo, à perspectiva de fluxo de compra, à perspectiva de mercado, de investimento, né? E, de certa forma, isso também acaba mexendo com os preços, né, com o preço do café, principalmente. Né? A gente não pode esquecer que o consumo de café é muito concentrado na Europa e Estados Unidos. A gente está falando de Fed, Banco Central dos Estados Unidos, taxa de juros americana, que serve ali para dinamizar a economia, né? Com juro mais baixo, você potencializa investimento, juro mais alto, você trava a economia, então você está olhando para isso, e daí está olhando a economia americana, está olhando para o principal consumidor de café do mundo, né? E depois você está olhando aqui na Europa, guerra, questão do petróleo, custo alto, né, que é a maior região consumidora de café. Então, essa demanda do café está muito em xeque, né, no médio e longo prazo para 2024. O fluxo, o comportamento da demanda de café por conta da concentração nesses destinos, né, Estados Unidos, Europa, Japão, que são bastante afetados por o que está acontecendo no mundo nesse momento. Gil, só falando rapidamente, porque também influencia
os cafés de consumo interno, no caso do Conilon, a Bolsa de Londres recentemente aí, há uns tempos atrás vinha subindo mais que Nova York e agora está acontecendo um movimento inverso, né? A gente teve, por exemplo, na semana passada, eu estava olhando aqui, o Arábica em Nova York subiu 6%, 6,2%, e em Londres o café caiu 0,5%. Isso na semana passada, né? Até a sexta-feira, semana passada. O que pode estar levando a esse mercado aí mais pressionado é a chegada do café do Vietnã? Sim, é um dos fatores. O outro fator é que o Arábica subindo em Nova York tem muito mais a ver com a questão de financeira e a questão de bolsa, né? De estoque certificado, não é por falta de produto físico no mercado internacional, né? E a Bolsa de Londres, ela está vivendo um outro momento, um momento de expectativa de chegada do seu maior fornecedor, que é o Vietnã, de uma safra que deve ser maior que a do ano passado, né? Isso tudo cria esse deslocamento. Fato também era que o preço do Robusto estava muito caro relativamente em relação à Arábica, né? Você tinha uma arbitragem que chegou a 35 centavos de Arábica acima do Nova York acima de Londres. Era uma arbitragem muito cara, quer dizer, eu indicava um café robusta muito caro. O que está vendo agora? Um processo de normalização, de tendência à normalização com o Conilon, ou com o Robusta perdendo valor em relação à Arábica, né? Isso é importante, ele vem, agora já está para faixa de 50, caminhando para a faixa de 60, 65 centavos do Arábica acima do Robusta, o que indica o quê? Que a tendência é que você tem essa valorização do Arábica em relação ao Robusta, ou seja, se subir o mercado, sobe mais o Arábica que o Robusta, que nem você deu o exemplo. Se por acaso o mercado cair, a tendência é de cair mais o Arábica, mais o Robusta do que o Arábica dentro desse processo de realinhamento internacional com a chegada de café do Vietnã, né, e com esse reequilíbrio entre os preços dos cafés. Isso é importante, né, Alessandro, principalmente aqui internamente, porque ele vai mexer com o preço do Conilon. E a gente já vem percebendo isso, né? O Conilon não tem a mesma força do preço do café arábica, já vem mexendo. Aproveita o teu gancho e já digo para tu mudar a tela aí, Gil, que eu sei que tu tem um gráfico preparado aí do café mercado interno, consumo interno, e é interessante essa oscilação dos preços, né? Sei que tu vai colocar aí vamos ter na tela o café Arábica 600 defeitos e nós temos também a linha do café Conilon, acho que é o 78, né, Gil? Base Isso, Conilon colatina aí. 78 colatina, base colatina. Isso. Então, Gil, o que esse gráfico nos diz? Olha, a linha azul, como você falou, é o café arábica aí de referência, o café arábica de 600 defeitos, né? A gente percebe que o preço do arábica de 600 defeitos, ele encontrou um fundo e está girando ali, está próximo desse fundo, sem poder de reação, né? E a justificativa para isso, a gente vê aí os cafés de exportação, os cafés chamados do grupo 1 de exportação subindo, né? Pegando carona nessa alta em Nova York. Só que os cafés voltados para o consumo interno não estão acompanhando. Um dos fatores é justamente essa postura mais escalonada das compras internas, mas o principal fator mesmo é o aumento da oferta dessa descrição. E por que aumentou a oferta da descrição? Essa descrição, esse café, ele está muito ligado a volume de exportação. Então, você tem um volume exportado, quando você aumenta o volume exportado, você tem essa chamada sobra dessa descrição de café que vem para o consumo interno, né? Então, essa oferta, com os volumes grandes que o Brasil vem exportando nos últimos meses, ela vem aumentando. Então, você cria aí um espaço, um momento de aumento da oferta, né, sem uma contrapartida na mesma proporção da demanda, o que explica esse descasamento entre o preço do arábica voltado para o consumo interno em relação ao preço do arábica voltado para a exportação. Para a exportação, ele está linkado com Nova York, para consumo interno, não. Né? E um dos fatores que explica isso é justamente esse aumento da oferta. No caso ali da linha mais clara, que é a do Conilon, o Conilon está olhando o quê? Paridade de exportação. Paridade de exportação que pega o quê? Bolsa de Londres. A Bolsa de Londres não está acompanhando a alta lá de Nova York, o que explica também esse movimento que o mercado ele vem buscando uma acomodação, também não subindo, que nem a gente viu claramente no gráfico do Arábica, ele não vem subindo, ele vem se acomodando com um patamar um pouco mais ainda elevado, mas também não indicando força de alta, como a gente vê nos cafés arábicas voltados para exportação. Viu, para a gente encaminhar o final do nosso programa,
O que dá para dizer para o industrial neste momento, para o comprador de café, diante desse mercado, dessas oscilações aí? ah, Dica para o industrial, assim, ou uma postura que ele deva manter nesse momento aí? Olha, o que a gente está percebendo, né, quando a gente fala com o produtor, o momento é um momento mais favorável para ele, para o vendedor. Para quem está comprando, não é, apesar do mercado ter mudado de patamar, menos para o consumo interno e mais para a exportação, o que pode gerar aí algum desconforto do lado do comprador, algum receio do lado do comprador, é o seguinte, que esse movimento, ao que até agora, né, ele indica muito mais um realinhamento seguido aí por essas questões financeiras e de bolsa que ajudaram a alavancar os preços, mas não tem, por enquanto, força de longo prazo. Né? Aí, o cenário de longo prazo, principalmente olhando para a safra do Brasil de 2024, é um cenário favorável para a produção, ainda favorável para a produção, o que tende a limitar essas investidas de alta. Então, o mercado ele tende a continuar volátil no curto prazo, em cima dessas questões financeiras e principalmente em cima desse contrato de dezembro em Nova York, que está mexendo muito com os preços do Arábica, mas se olhar um pouquinho mais para frente, você enxerga aí um quadro ainda tranquilo no abastecimento, o que deve trazer tranquilidade e servir aí de farol para a estratégia de compra das indústrias no mercado interno. Viu? Muito obrigado. Fazendo os lembretes finais, semana que vem, de 15 a 19 de novembro, ocorre mais uma edição do Em Café, Encontro Nacional da Indústria do Café. Estarei presente lá fazendo a cobertura do evento para nossa agência Safras e Mercado. Então, desejando para o pessoal da BIC, para os industriais, muito sucesso neste novo Em Café que ocorre de 15 a 19 de agosto em Alagoas. E digo para você ficar com a gente nas nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo, assim como na descrição do vídeo está a lista dos eventos de Safras e Mercado, onde você pode clicar no link e buscar mais informações e a sua inscrição. Gil e pessoal da BIC, queridos industriais, um abraço e até a próxima, Gil. Valeu! Valeu, Alessandro. Até a próxima. Um abraço a todos.